Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A noite caiu sobre Manhattan como um véu de veludo negro, pontilhado por milhares de luzes douradas. Em frente ao Palácio Whitmore, carros de luxo paravam um a um. Rolls-Royce, Bentley, Maybach. Cada porta de carro aberta revelava uma nova fortuna, um novo sorriso calculado, uma nova mentira cuidadosamente elaborada. Lá dentro, o baile anual da Fundação Harrington estava em pleno andamento. Uma orquestra tocava uma valsa lenta. Os lustres de cristal difundiam uma luz quase irreal. Naquela noite, os poderosos vieram mostrar o que possuíam, e a quem possuíam. Quando Jonathan Reed entrou na sala, as conversas foram interrompidas por um breve momento. Milionário respeitado e filantropo com grande habilidade para lidar com a mídia, ele possuía a fria confiança de homens que nunca aprenderam a duvidar. Ao seu lado estava Lena Moore, jovem e esplêndida, vestida com um ousado vestido vermelho que contrastava com a elegância discreta da noite. Todos estão nos observando, murmurou Lena com um sorriso satisfeito. Isso é normal, respondeu Jonathan calmamente. Eles sabem quem eu sou. Mas por trás daquele sorriso confiante, escondia-se uma verdade que nenhum convidado teria adivinhado. Jonathan Reed nunca deveria ter ido àquele baile com nenhuma mulher que não fosse sua esposa. Seu casamento com Emily Reed ainda estava em vigor, não rompeu oficialmente. Simplesmente abandonado. Durante 2 anos, Jonathan vinha dizendo a todos que Emily era frágil, instável e isolada do mundo. Ele disse que ela não suportava mais eventos sociais, que precisava de solidão. Na realidade, ele simplesmente o havia deixado de lado. Tem certeza de que ela não virá? Lena perguntou de repente, observando o cômodo. Emily? Jonathan deu uma risadinha curta. Ela já não põe os pés nesses lugares. Ele achava que tinha tudo sob controle. Aparências, as histórias, os silêncios. Mas naquele exato momento, a música diminuiu o ritmo. As conversas congelaram como se o ar tivesse acabado de se romper. Todos os olhares se voltaram para a grande escadaria central. Uma mulher acabará de aparecer no topo da escadaria. Ela usava um vestido simples cor marfim, sem joias ostentosas. Seu cabelo estava elegantemente penteado para cima. Seu rosto não demonstrava raiva nem tristeza, apenas uma determinação serena. Jonathan sentiu seu coração parar. Era Emily. Mas o que realmente o deixou arrepiado não foi a presença dela. Ele era o homem que estava com ele. Ao seu lado estava Michael Harrington, o fundador da fundação, um bilionário discreto, o homem mais poderoso da sala. O homem que Jonathan admirava. O homem que ele invejava. O homem que ele jamais imaginou que veria dessa forma. Emily e Michael começaram a descer lentamente as escadas, sob os murmúrios de espanto da assembleia. Jonathan deu um passo para trás. O copo tremia em sua mão. Não, ele murmurou. Não aqui. Não está à noite. Lena inclinou-se na direção dele. E Jonathan, você está tremendo. Você a conhece? Mas Jonathan não respondeu. Ele acabará de compreender algo essencial. Essa bola, que ele acreditava ser uma demonstração de poder, se tornaria o cenário de sua ruína. E isso foi apenas o começo. Jonathan Reed sempre acreditou que o poder era uma questão de vontade. Quero mais. Fale mais alto. Esmague mais rápido. Aos 47 anos, ele era um dos homens mais respeitados da elite nova-iorquina. Seu nome aparecia em prédios, fundações e artigos econômicos. Era descrito como um visionário, um homem que construiu seu próprio sucesso, um exemplo do sonho americano. Mas essa imagem havia sido cuidadosamente construída. Poucas pessoas sabiam que 15 anos antes, Jonathan era apenas um homem ambicioso, vestindo um terno grande demais e com os bolsos vazios. E ainda menos pessoas sabiam quem o havia ajudado a subir os primeiros degraus da escada. Emily Carter, que se tornou Emily Reed por amor, não por ganho pessoal. Brilhante, discreta, estratégica. Ela entendia os números melhor do que ele, antecipava os riscos e enxergava as falhas antes que elas se tornassem públicas. Ela não buscava reconhecimento nem fama. Ela acreditava em Jonathan. Esse foi o seu maior erro. Com o passar dos anos e o crescimento do Império Reed, Emily foi ficando em segundo plano. Não porque ela estivesse enfraquecendo, mas porque Jonathan estava ocupando todo o espaço. Reuniões sem ela. Decisões tomadas sem consultá-la. Os jantares sociais em que ele chegava sozinho. E então, um dia, Jonathan parou de chegar cedo em casa. Foi durante esse período que ele conheceu Lena Moore. Lena trabalhava em uma galeria de arte frequentada por doadores ricos. Ela admirava Jonathan como quem admira uma estátua, sem tentar entender o que se escondia por trás do mármore.
Ela riu de suas histórias, achando-o fascinante e diferente dos outros. Jonathan sentia-se rejuvenescendo. Com Lena não havia contestação. Não foi corrigido. Ele era adorado. Então ele começou a mentir. Primeiro para Emily. Depois para o mundo inteiro. Ele explicou que Emily estava cansada, distante e emocionalmente instável. Ele a retratou como uma mulher incapaz de lidar com o próprio sucesso. Emily, por sua vez, não contestou. Ela observou. Ela entendeu. Certa noite, sem alarde, sem gritaria, Jonathan saiu de casa. Ele deixou para trás um casamento que ainda era legal, uma esposa que ainda lhe era fiel, e uma verdade que ele pensava estar enterrada. 2 anos depois, no baile da Fundação Harrington, Jonathan estava no centro do salão, convicto de que havia definitivamente virado a página. Ele não sabia que algumas páginas não podem ser viradas. Eles estão esperando. No topo da escada, Emily avançou com uma confiança recém-adquirida. Cada passo foi medido. Cada olhar é intencional. Jonathan olhou para ela como quem olha para um fantasma que voltou para exigir justiça. E pela primeira vez na vida, Jonathan Reed sentiu uma sensação desconhecida. O medo de perder algo que ele nem sabia que possuía. Quando Emily Reed chegou ao pé da escada, a música parou abruptamente. Não foi um acidente. O maestro, assim como todos os convidados, compreendeu que algo irreversível acabará de acontecer. Os murmúrios se espalharam pela sala como uma onda. É ela, a esposa de Jonathan Reed? Por que ela está com Michael Harrington? Jonathan sentiu o suor escorrer lentamente pelas suas costas. Ele conhecia aqueles olhares. Muitas vezes os provocara nos outros. Mas eles nunca se voltaram contra ele. Lena enrijeceu ao sentir o braço dele. Jonathan, diga-me que esta não é a sua esposa. Ele não respondeu. Michael Harrington conduziu Emily ao centro da sala com uma elegância discreta. Diferentemente de Jonathan, Michael nunca precisou provar seu poder. Ela demonstrava contenção, notando o respeito silencioso que todos lhe dedicavam. Quando pararam debaixo do grande lustre, Michael levantou ligeiramente a mão. Senhoras e senhores, ele disse em voz calma, obrigado por estarem aqui esta noite. Um silêncio absoluto se instalou. Antes de prosseguirmos esta noite, permita-me apresentar a pessoa que me acompanha. Ele se virou para Emily. Emily Carter Reed. Uma mulher cuja inteligência, lealdade e visão transformaram muito mais destinos do que você pode imaginar. Jonathan sentiu seu coração batendo muito rápido. Michael continua. Alguns de vocês a conhecem como a esposa de Jonathan Reed. Ele fez uma pausa. Essa é uma definição injusta. Um arrepio percorreu a sala. Emily é uma estrategista financeira excepcional. Ela participou da estruturação de grandes projetos, muitos dos quais ainda estão em operação hoje. Todos os olhares se voltaram para Jonathan. Emily permaneceu em silêncio. Ela não precisava falar. Sua presença era suficiente. Lena soltou o braço de Jonathan lentamente. Você me disse que ela tinha ido embora, estava destruída. Jonathan gaguejou. Não é o que você pensa. Mas nos olhos de Lena, a dúvida já havia substituído a admiração. Michael colocou a mão sobre a de Emily. Esta noite ela está aqui não como uma lembrança do passado, mas como uma parceira para o futuro. Jonathan não aguentava mais. Ele deu um passo à frente, atraindo a atenção apesar de si mesmo. E Emily, ele disse com voz tensa. Por que você está fazendo isso? Pela primeira vez, Emily falou. Não estou fazendo nada, Jonathan. Ela olhou-o diretamente nos olhos. Estou simplesmente onde preciso estar. Um murmúrio percorreu a assembleia. Jonathan buscou apoio nas pessoas ao seu redor, mas os rostos já estavam se afastando. As alianças invisíveis começavam a ruir. Ele então compreendeu uma verdade brutal. Essa bola não foi uma coincidência. Foi uma cena. E ele era a figura mais exposta nisso. Jonathan Reed permaneceu imóvel no meio da sala, como um homem sob o olhar atento de um interrogatório. Cada respiração queimava seu peito. Ele tentou retomar o controle. Ele sempre soube falar. Sempre soube como reverter uma situação. E Emily, disse ele, forçando um sorriso, você está exagerando. Todo mundo aqui sabe que você sempre preferiu ficar longe dos holofotes. Um murmúrio de aprovação surgiu, e logo se dissipou. Michael Harrington levantou ligeiramente a mão. Jonathan, ele disse calmamente, existem verdades que não podem mais ser ignoradas. Ele fez um sinal para um homem de terno escuro que estava perto do palco. Um notário. Em seguida, a câmera mostra uma mulher segurando um tablet digital. Os telões gigantes do salão se iluminaram. Apareceram gráficos. Assinaturas. Datas. Esses documentos, Michael explicou, estão relacionadas à criação da Reed Holdings há 15 anos. Jonathan empalideceu.
Emily finalmente falou com a voz suave, mas firme. Você se lembra daquele primeiro investimento, Jonathan? Aquele que você chamou de nossa chance. Jonathan engoliu em seco. Era minha herança. Ela continuou. E o meu plano. Um nome apareceu na tela em letras legíveis. Emily Carter, acionista fundadora majoritária. Um suspiro coletivo de alívio percorreu a sala. Isso é impossível, exclamou Jonathan. Eu sou o CEO. Michael respondeu sem elevar a voz. Ser CEO não significa ser dono. Emily aproximou-se de Jonathan, mantendo uma distância respeitosa. Eu deixo você brilhar, ela disse. Porque eu acreditava que o sucesso compartilhado era melhor do que o ego. Ela fez uma pausa. Quando você me substituiu, entendi que o silêncio era mais eficaz do que o conflito. Em seguida, as telas exibiram as transferências recentes. Resgates. Votação do conselho. Nos últimos 6 meses, Michael retomou. Emily consolidou as ações. Legalmente. Discretamente. Jonathan deu um passo para trás. Esta noite, Emily acrescentou, o conselho de administração se reuniu. O novo documento apareceu. Resolução. Destituição de Jonathan Reed do cargo de CEO. O silêncio tornou-se ensurdecedor. Lena levou a mão à boca. Os investidores entretiveram-se, evitando Jonathan. Você mentiu para mim, ela murmurou. Você não construiu nada sozinho. Jonathan queria falar, mas nenhuma palavra saiu. Emily concluiu sem triunfo. Não estou tirando nada de você. Estou simplesmente recuperando o que me pertence. Michael estendeu o braço para ele. Jonathan Reed, outrora o mestre do salão, encontrou-se sozinho, exausto, observado, destronado sem um pio. E naquele exato momento, ele compreendeu que a perda mais dolorosa não era a do seu império. Isso aconteceu porque ele subestimou a única pessoa que realmente o amou. A sala foi recuperando fôlego lentamente. Os murmúrios retornaram, mas já não eram de admiração. Eles foram cautelosos. Jonathan Reed estava sozinho no centro da bola, como uma estátua rachada. Ninguém estava realmente olhando para ele. Foi pior. Nós evitamos isso. Os investidores que minutos antes riam ao seu lado, agora se afastavam sem dizer uma palavra. As mãos que seguravam as dela se abriram para trás. As promessas estavam se desfazendo. Lena permaneceu imóvel por alguns segundos, com os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Você me usou, ela disse finalmente. Você me fez acreditar que era um rei, quando você era apenas um figurante na história de outra pessoa. Ela retirou lentamente a mão do braço. Esse gesto, mais do que qualquer discurso, foi o golpe final para Jonathan. Ela foi embora sem olhar para trás. Jonathan procurou Emily com o olhar. Ela estava perto de Michael Harrington, calma, ereta, livre. Ela não estava radiante. Ela não estava buscando vingança. Ela avançou. Jonathan aproximou-se uma última vez. Emily, sua voz estava trêmula. Tudo o que tínhamos importava, não é? Emily olhou para ele por um longo tempo. Em seus olhos não havia ódio nem arrependimento. Apenas uma lucidez pacífica. Isso importava. Ela respondeu. Mas você interpretou meu silêncio como fraqueza. Ela inspirou suavemente. Eu te amei quando você não era nada. Eu te abandonei quando você achava que era tudo para você. Michael colocou a mão respeitosamente nas costas dele. Ele simplesmente lhe disse. Emily assentiu com a cabeça e acrescentou sem se virar. Disse, Jonathan. Dessa vez sem mim. Eles saíram da sala em um silêncio pesado, quase solene. Jonathan permaneceu sozinho. Ao seu redor, a dança continuava. Mas pela primeira vez na vida, Jonathan Reed não foi mais convidado a ter sucesso. Ele então compreendeu uma verdade simples e cruel. Nem sempre se perde o que se tem. Às vezes, perdemos aquilo que nunca soubemos respeitar. E naquela noite, sob os lustres de cristal, o milionário descobriu que a verdadeira riqueza não se mede em fortuna, mas com lealdade.